84º dia, João capítulo 16, vai começar com Jesus lembrando, alertando os discípulos das coisas que iriam lhes acontecer depois da morte do Senhor, que eles seriam expulsos da sinagoga e que chegaria inclusive um tempo que aquele que o matassem eles pensariam estar fazendo um favor para Deus. Isso do capítulo 16, aqui, versículos 1 até o versículo 4. Do versículo 5 até o versículo de número 16, Jesus promete então o Espírito Santo, dizendo que era necessário que ele fosse para o Pai, para que viesse o Espírito da verdade, e que esse Espírito, o Espírito Santo, ele ia convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, mas que se ele não fosse, o Espírito não vinha. Então era necessário que ele fosse para o Pai e ele enviasse o Espírito Santo para testemunhar das obras que ele fez e falar daquilo que era do Pai. Assim como ele recebia do Espírito Santo e transmitia para as pessoas, era necessário que o Espírito Santo viesse para que nos desse o entendimento, a compreensão, a sabedoria para ensinar, para propagar esta palavra. Então ele começa a dizer também para eles que mais um pouco eles veriam ele, e daqui a pouco não os veriam mais, porque ele voltaria para o Pai. Do versículo 17 até o versículo 33, que já encerra esse capítulo de número 16, os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, com que mais um pouco eles o veriam, depois eles não o veriam mais, e começam a questionar entre si o que deveria significar aquilo, o que era aquilo. Então Jesus fala para ele: olha, veja que vocês estão aí discutindo, querendo saber, querendo me perguntar o que eu quero dizer com essas palavras. Eu estou dizendo que vai chegar um tempo que eu vou ser retirado de vocês, mas será por um período curto. Que ele dá o exemplo, Jesus dá o exemplo para eles de uma mulher que, quando está prestes a dar à luz, naquele momento do parto é um momento de dor, mas pelo fato de nascer a criança, ela esquece aquela dor. Então está dizendo para eles: olha, o que vai acontecer com vocês vai ser semelhante, vocês vão chorar, vão lamentar por um tempo, é chegado o tempo da tristeza de vocês e a alegria do mundo. Então o mundo vai se alegrar, mas vocês vão se entristecer, porém será por um curto período de tempo, porque depois a alegria de vocês vai chegar, vai ser restabelecida, E fala também que por quanto eles estavam falando por meio de figuras, por meio de parábolas, mas ia chegar o tempo que ele ia falar abertamente ao coração dos discípulos, e os discípulos percebiam que agora ele não estava falando mais realmente através de parábolas, mas falava abertamente para eles aquilo que ia acontecer com ele. E diz também que tudo aquilo que eles pedissem em nome de Jesus lhes seria feito, que até aquele momento eles não tinham pedido em nome de Jesus, mas quando pedisse, o Pai os ouviria e faria aquilo que eles precisavam, Diz também que aqui encerrando, no versículo 33 que encerra, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo eu venci o mundo. Esse foi o resumo do capítulo 16 do Evangelho de João. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue nessa jornada conhecendo e aprofundando-se em conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.